Seja bem-vindo ao Dauercast, hoje com o tema sobre empreendedorismo, as 4 estações do empreendedor. Você que é empreendedor ou ainda não é, mas tem um sonho de ser empreendedor, não pode perder esse podcast, porque você vai aprender como enfrentar aí as 4 estações que todo empreendedor enfrenta e vai ter resultados, como é que vai ser essa vida de empreendedor. Se você já é empreendedor, como que você se livra de algumas situações, como você aproveita as situações também. Hoje com o Marcos, ele que é empreendedor há mais de 20 anos. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado, Patrick. É uma honra estar aqui, né? Obrigado pelo convite, pela confiança, né? Estamos aqui e espero que nesse nosso bate-papo saia boas sementes, né? Eu imagino Com que a gente está certeza. aqui bem carregado de sementes, de insights, que vai poder contribuir aí com o pessoal. Tenho certeza que vai ser sensacional esse bate-papo nosso, que vai trazer muitos insights para a galera, que vai trazer aí ideias inovadoras e vai fazer com que o empreendedor consiga aí sempre se reinventar, porque a gente está sempre se reinventando como empreendedor, né? Você nesses 20 anos, conta um pouquinho da sua história de 20 anos empreendendo, como é que surgiu a ideia de empreender a primeira vez? Porque tem um cara novo, né? Você não é Sim. aparenta ser novo, né? Quantos anos tem, Marcos? Tô com 42, com Oh, não aparência de parece. 41, tô Tá bem, bem? assim, tô É bem. magrinho por causa do pedal, né? Sim, não, o pedal ajuda, o shake ajuda, o Aham, nutricionista ajuda, é um kit completo aí, né? Mas que legal. o pedal ajuda, né? E aí, Hum. então, 42, desde os 20 anos empreendendo. Empreendendo de forma assim, como que eu posso dizer? Mais como empreendedor mesmo, né? Com, com processos de empreendedor, vamos dizer a palavra. Fugiu a palavra É, agora, mas sim. desde os 10 anos eu Ou já empreendia, na sim, verdade. sim. Comecei com É, vendas, né? Vendendo 20 anos é quando sorvete. você começou a colocar em prática a parte mais Isso. técnica, né? O CNPJ nasceu aos 20 CNPJ. anos. Ah, entendi, entendi. Pronto. O primeiro CNPJ, Ah, né? entendi. Então foi assim que iniciou. Mas na verdade começou aos 10 anos. Minha mãe, morava, né, em Correia Pinto, lá na Serra Catarinense. E minha mãe, Quantos ela quilômetros daqui de Itajaí, do dá uns litoral? 280, na Serra ali E faz pertinho de tempo que tá Lages. no litoral? Desci com a enchente, em 2008, né? Desci com a enchente, aí É, minha veio, esposa aqui veio de junto, né? Itajaí, aí ela olhou no cantinho de barranco assim, disse, não, é bonitinho, vou casar, aí eu Porque também também tava enchente grande aqui, né? Pegou 2008 tudo, eu né? vim em agosto, novembro deu enchente. Não tô aí Olha, é que na verdade você trouxe enchente, não. sim, sim. Vim pra cá trazer enchente. E lá não dá E enchente? lá não, é Lá não. mais difícil, né? Tinha um riozinho lá que de vez em quando trancava a passagem, tu não conseguia E a sair, né? cidadezinha de quantos habitantes? Tem 13 mil habitantes. 13? Mas eu não morava na cidade, eu morava no interior. Então é uma comunidade aí com Oh. 200 pessoas, mais ou menos. E sempre teve o sonho de empreender. Eu venho de família empreendedora, né? Meu pai é empreendedor, Ah, isso então ajuda bastante, né? É o meu, ambiente de sim. empreendedores. Tu começa a se criar naquele ambiente. Então, com 10 anos comecei a parte de vendas, com 12, 13 Você anos. vendia o que lá? Porque você da área, tá vendo aqui, né? Tu é formado em técnico agropecuário, né? Então Isso, aquela é isso. uma região que tem bastante, vive bastante do agronegócio também. Isso, é mais o agronegócio, né? O meu Uhum. pai era grande produtor de pimentão, tomate, então a gente produzia no verão, por isso que a gente vai falar das estações, né? No verão a gente produzia pimentão e tomate, no inverno cebola e alho. Então a gente Ah, trabalhava por isso desse que tu jeito. entende um pouco das estações, porque tu sabe que Sim, cada sim. estação você tem que plantar algum fruto na estação certa, senão Exatamente. não vai gerar bons frutos, né? Esses 20 anos aí de experiência, né? 23, 2 anos de experiência como empreendedor, a gente entende que existem as estações dentro do empreendedorismo. E se você não souber a estação própria, às vezes você começa a plantar fora de tempo. E aí a gente, poxa, mas eu estou plantando principalmente em vendas, né? Que eu trabalho mais com a parte de vendas. Tô fazendo e não está acontecendo, mas porque não está no tempo certo. Então, entender os tempos, entender as estações, e aí você começa a andar de uma forma melhor, né? É Muito isso bom. O que a gente faz, né? que que você vendia lá como criança? Quando criança eu vendia sorvete, né? Sim. Aos 10 anos foi a luz lá pro sítio. A minha esposa, quando eu conto as histórias, ela diz assim, parece que eu tô conversando com meu pai, né? Mas aos 10 anos foi quando teve luz lá no sítio, antes não tinha. E aí minha mãe queria mobiliar a parte eletrônica da casa. E aí ela teve a ideia genial de produzir sorvete, fazer sorvete. E aí eu e meu irmão saía para vender nas lavouras, lá É tinha muita sorvete? lavoura. Qual é? Sorvete mesmo? Sorvete em potezinho assim. Potezinho? Que O legal. que não vendia a gente consumia, né? Então a gente O fazia assim. estoque sempre ficava tranquilo, nunca tinha. Exatamente. E ali já começou a surgir essa parte de vendas, né? Aham. Principalmente, a gente vai falar aqui de algumas coisas, mas usar palavras que a pessoa não iria dizer não. Não perguntava se a pessoa queria sorvete ou não, perguntava se ela queria de nata ou de creme, por exemplo. Então, aí tu já vai pegando algumas habilidades ao longo do tempo, né? Poxa, que legal. Aí iniciou. E depois de 10 anos, como é que foi a tua jornada?
Aí com 12, 13 anos, meu pai já começou a cuidar da equipe, né? Tinha ali 40, 50 pessoas trabalhando na lavoura, então com 13, 14 anos eu já ficava responsável pela a turma que Eu tinha chamava lá. 40 e poucas pessoas, né? É, não era Bastante. bastante gente. A Legal. gente enviava para São Paulo em torno de 3 a 4 caminhões por semana de pimenta de tomate. Então deu uma explosão assim na região na época, né? E tu gosta de pimentão e tomate? Hoje só orgânico, né? Porque eu tenho uma intoxicação de agrotóxico, aí a gente vai chegar na história do colégio agrícola. Eu tenho intoxicação por Olha só. agrotóxico. Então, se eu comer qualquer coisa, às vezes quando eu tô conversando vermelha, é só o próprio veneno Olha que tá só. correndo na corrente sanguínea, né? Olha Que só. tem essa intoxicação. E aí dali eu comecei a empreender, aí comecei a correr de bicicleta, daquela época da bicicleta, né? A gente já se conhece o Patrick aqui da época de bicicleta, né? Mas comecei a andar de bicicleta e aí a minha mãe tinha o sonho que eu fosse para o colégio agrícola. Eu não tinha esse sonho. Mas isso com 12 anos. Não, aí já com 17 anos, 17 né? anos já. Andando de bicicleta lá no Aí, sítio, lá. isso, Na aí, fazenda do pai lá. saía para correr alguns campeonatos, já estava começando Ah, a já fazia correr. naquela época já? Poxa, Sim, com com 16, 17. 17 anos já estava correndo catarinense, Oh, corri legal, né? o Campeonato Gaúcho também, Canela, Gramado, ali aquela região. Só que aí o sonho de menino, né, de jovem, de viver do esporte, vai chegando à dura realidade. E Sim. aí foi quando minha mãe disse, Marcos, vai pro colégio agrícola estudar lá sobre um colégio legal. Aí eu não Uhum. queria ir, ela disse, não, mas vai porque lá vai ser bom pra ti. Olha só, a gente vai te dar uma bicicleta se tu for pra lá. Você pode escolher. Daí, tipo, pronto, achou o motivo, né? Aí eu fui pra lá, só que aí eu Tua mãe fui, também é uma boa vendedora, hein? é, aí eu fui entender que meu pai estava quebrado. Na época a gente tinha mais de 1 milhão de dívida e a gente É. não sabia disso. Aí os tratores a gente começou a perder. Aí a parte do empreendedor dos invernos, né, do empreendedorismo. Uhum. E aí me despertou para a parte de orgânico. Poxa, vou começar a produzir orgânico, vou começar a inovar. Isso Uhum. lá em 98 não se falava nessa conscientização que hoje a gente tem, né? Sim. E ali eu comecei a estudar sobre orgânico, estudar sobre empreendedorismo. Em 2000 eu me formei, voltei, abri meu negócio, em 2 anos quebrei. Então, são as estações, né? A gente vai vivendo as estações. Depois disso, aí tive um encontro com o marketing multinível, que foi o que me ajudou e me auxiliou na parte de desenvolvimento pessoal, profissional. Aí eu comecei a entender algumas coisas mais profundas do empreendedorismo, né? E você é casado já há quanto tempo? Vai para 15 anos. O casamento é o maior empreendimento de todos, né? É, quer ver Se quando. durou 15 anos, porque está sendo um bom Sim, empreendedor, né? sim, eu tô com uma cliente agora de coach lá de Suzano, de São Paulo, atendendo ela agora à tarde, a gente estava falando sobre isso. O quão difícil é manter um relacionamento, É né? verdade. Então, É o bem mais difícil que uma empreendedorismo, sociedade, né? sim. Que é uma sociedade, o casamento é uma sociedade entre um marido e a E mulher, né? quer ver quando você empreende com a tua esposa, né? Ela também trabalha com você? É, na verdade, a gente se conheceu trabalhando. Nós trabalhávamos na Herbalife, nós Uhum. somos Herbalove, né? Então aí eu Legal. lá de Lages, ela na época estava morando em Curitiba, e a gente se encontrou em Florianópolis. E ali a gente começou a namorar, noivar e casar em 9 meses. Poxa, que Então legal. foi bem rápido. E hoje a gente empreende Então, o juntos, tem marketing negócio. multinível foi, na verdade, um grande divisor de águas na tua vida. Não Foi. só em conhecimento sobre vendas, sobre área de empreendedorismo, mas também Sim, área de relacionamento amoroso até, né? sim, é o Herbalove, né? Tem muita gente que diz assim, principalmente o pessoal que critica o marketing multinível, tá, mas o que que tu ganhou com o Herbalife, coisa e tal? Ah, Eu ganhei um digo, cara, casamento. ganhei um casamento, ganhei 2 filhos, então tem. É dois filhos, homens? Não, a Valentina, que tá de aniversário hoje, Aham. 6 anos, Sim. e o Antônio, que tem quatro. O casal, que 4 anos. legal. Aham, é um Fez casalzinho. 4 anos hoje, a Valentina. A Valentina fez seis, Seis, seis 6 anos. anos. Ele que tem 4 lá. Ele 4. Então, a gente demorou 7 para 8 anos para ter ela. Na verdade, os médicos diziam que a gente não poderia ter filhos, né? Mas Deus sabe os É caminhos e aí é verdade. aqui estamos. É impossível para os homens, mas nada é impossível para Deus, né? Exatamente, exatamente. Que legal. Foi uma boa comemoração hoje, então. Foi. Não, hoje já acordamos cedo. E tem muito a ver com a história do empreendedorismo, né? Uhum. Hoje pela manhã eu estava com um cliente e ele falando que o sonho dele é levar as filhas para Disney, só que hoje ele tem o dinheiro, mas não tem a condição de ir. Aí ele não consegue levar aqui no Beto Carreiro e às vezes a gente Por acaba causa do se tempo? limitando por causa do tempo. Uhum. Ele tem o É, dinheiro, mas não tem tempo. então, é uma situação do empreendedorismo, Patrick, que hoje as pessoas se tornam, às vezes, Escravas. escravos do seu próprio negócio. O Ricardo Labim, ele fala que a gente é o empresidiário, né? Que é o empreendedor preso ao CNPJ. Empresidiário. Empresarial. É. O Robert Kiyosaki, escritor do Pai Rico, Pai Pobre, Aham. ele fala que você só pode se considerar um empresário acima de 500 pessoas na tua equipe ou
se você sair do teu negócio durante 6 meses, sem nenhum contato com o teu negócio, e Sem nenhum você contato. voltar e o teu negócio está maior do que ele estava. Se isso Então não é poucos acontecer, você empresas. está no quadrante do autônomo ainda, né? Você está lá como escravo do teu negócio. Olha só, Então essa é a grande dificuldade. E eu vou falar um pouco na minha história, mas já puxando hum, aqui, com 34 anos eu tive um princípio de infarto. olha Por só. estresse emocional, aquele negócio de, eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que ser empresário Muita bem-sucedido. cobrança pessoal, Sim, interna. muita cobrança interna, né? Aham. O crítico, né? O crítico próprio, ele é muito, muito forte nisso. E aí eu fiz algumas mudanças na minha parte de empreendedorismo. Então foi um período assim de algumas decisões, eu não tinha filhos ainda. E interessante quando eu estava ali no Instituto do Coração aqui no Marieta, na época eu trabalhava com plano de saúde, então eu precisava testar ver se o produto funcionava, né? Fui lá. E aí o que que acontece? Naquela hora eu não pedi para, assim, Deus, me deixa eu vivo para mim acumular mais 1 milhão, ou conquistar o meu primeiro milhão, ou trocar de carro, nada disso. Eu só queria ter um filho. E aí isso era 2014, 2017 a Valentina nasce. Agora existe uma que eles chamam síndrome de burnout, né? Não. Que é quando você trabalha demais e Uhum. fica muito estressado, como se fosse quase uma síndrome de pânico, né? Isso. Só que é da área do trabalho. Isso Aham. aconteceu porque você ultrapassava o seu limite de horas de trabalho ou era somente muita pressão interna ou externa das pessoas que te contratavam? Como é que era? Então, eu era terceirizado de uma empresa de plano de saúde, né? E aí Uhum. tu começa a ver algumas coisas que vão contra princípios e valores ali dentro. Isso também atrapalha E muito, isso né? atrapalhou. Outra, eu estava construindo minha casa, e como a primeira casa que eu construí em 2011 eu fiquei com dívida, então eu disse, não, essa eu não quero ter dívida, nenhum tipo de financiamento. Uhum. E outra que eu brinco com a minha sogra é que eu estava morando com a minha sogra enquanto eu construía minha casa. Então, olha, foi uma junção de várias coisas, né? Sim. Mas foi mais por estresse, por essa pressão pelo próprio burnout, né? E que deu tudo isso. Então, foi um período bem difícil, mas foi um momento assim. Ele tem um dos nossos mentores, o pastor Juscelio, e ele fala muito sobre isso. Agradecer quando as coisas vão bem é muito fácil, agora agradecer quando as coisas vão mal é difícil. Ali que mostra o quão empreendedor você é ou quão você não é. Então, muitos empreendedores eles vêm com o sonho do conto de fadas que vai empreender, que vai dar tudo certo e nada de mal vai acontecer. A gente é muito otimista demais. O empreendedor é sempre muito. E é bom que seja otimista mesmo. Porque Sim. quanto maior a sua expectativa, maior vai ser o seu resultado. Só que a pessoa tem que entender que também durante o processo de empreendedorismo vai acontecer os invernos, que vai falar um pouco Sim. sobre isso. E como sair desse inverno, como passar por ele, né? Aham. O empreendedorismo, eu penso assim, todo empreendedor ele quer resultado. Uhum. Só que o resultado ele vem de uma ação. Só que se eu focar só na ação, eu tenho que pensar o que que gera ação. O que gera ação é o sentimento. Agora, o que que me gera um sentimento? É os meus pensamentos. Então, se eu cuido do meu pensamento, mas só que até hoje a gente conversava ali no café de negócio ali com uma das pessoas. Tá, Marcos, mas como que eu consigo controlar os meus pensamentos? É através de uma programação. Então é você fazer uma reprogramação mental Sim, ou entrar num lugar de revelação, né? Para quem é cristão, para quem busca em Deus, existe um Deus ele tem segredo para aqueles que o amam, então existe esse lugar de revelação. Aí você tem os pensamentos certos, que aí vem a parte de ser otimista, de pensar de sim. uma forma positiva. Aí vem os sentimentos, ações que vão gerar resultados. Então é nessa sequência, né? E às vezes a gente acha que é só ação, daí a gente vira aquele ratinho naquela corrida lá, né? Entra na corrida dos ratos. E aí é difícil de sair desse lugar, né? Tem que ter um equilíbrio em todas essas partes. A ação é uma das partes, né, do É, processo, né? sim, é o E mas final, né? é o mais importante, né? Sim, Se também não tiver ação, não tiver atitude, não der o uhum, primeiro passo, nada vai acontecer. sim, Só que você tem que entender que tudo faz parte uhum, de um grande processo que vai te levar para o objetivo que você quer alcançar, né? sim. A ação ela tem a ver com o sentimento e com o pensamento. Uhum. Porque, não sei você, Patrick, mas se você já foi atendido por um vendedor que, sabe aquele vendedor, ó vidas, ó céu, ó azar. Ele tá tendo uma ação te atendendo, mas não é a melhor ação. Entendi. Agora tem aquele que chega ali, cara, tá chovendo, tá frio, que maravilha, A entra pra cá, aqui tá energia, né? quentinho, aqui tem um chimarrão, aqui tem Sim, isso, sim. tem aquilo. Então ele sempre vê o lado bom de todas as coisas, né? É igual você sabe, é igual você ser veloz, Uhum. ir muito rápido, mas para a direção errada. Exatamente.
E aí não vai adiantar nada, vai ser pior, né? Não vai ser, porque imagina assim, tu está indo para São Paulo, você quer ir para São Paulo, mas você pegou sentido Porto Alegre. Se eu chegar e te acelerar, você vai Vai mais dar rápido pro o longe do teu destino, destino. vai ficar Então pior ainda. tem é ajustar, né? Sim. Jinron, ele, 2004, eu tive a oportunidade de ter treinamento com o Jinron, Olha só. e lá que eu Mas ele já faleceu, né? já ele faleceu, acho que 2009, 2010. Ele é considerado um dos maiores do mundo, né? Nessa Nossa área Deus. de emocional. Tem Uhum, uma frase bacana que eu sempre lembro dele, que ele é que é o cara que falou que nós somos a média das pessoas que a gente convive. Que uhum, hoje a maioria dos palestrantes falam foi Jim Rohn que começou essa frase, sim. né? É, ele disse que nós somos a média das cinco. Eu estava lá nesse treinamento e tu falando assim, vem a memória, né? Nós estávamos em O 10 cara é mil fera, o cara é pessoas fera. e parece que ele sentava do teu lado e falando. Uhum. E só que essa frase é bom tomar um cuidado, porque na época, eu com 23 anos, eu olhei os meus amigos tudo falando de Chevette, de Fusca, de juntar dois salários, viver daquilo dali. Eu digo, cara, eu não vou ficar perto desses amigos. E eu acabei me afastando de todo mundo. Então, só que daí esses dias ainda eu estava vendo as anotações que eu fiz lá, aí no final dessa frase ele diz assim: tem pessoas que um minuto é muito tempo, e tem outras que um dia é pouco tempo. E aí ele diz assim: saiba com quem você tem que investir um minuto e quem você tem que investir um dia. Olha só. Aí eu voltei para os meus amigos, ô meu querido, e aí eu voltava, e hoje eu tenho os amigos que eu fico talvez uma hora, e tem outros que eu fico um final de semana tranquilamente. Então, é justamente É perto que disso. com todas as pessoas nós aprendemos. Não Uhum. importa quem seja. Ah, a gente tem a média das pessoas que a gente vive, então só vou andar com gente rica para me ficar rico. Não, porque tu vai aprender com as pessoas também mais humildes do que você e porque assim, as pessoas que têm menos resultado do que você tem que ensinar essas pessoas, porque quando Uhum. você ensina alguém, você acaba aprendendo mais. E Sim. você está fazendo a sua parte também, deixando um legado e ajudando outras pessoas, que é o que o ser humano tem que fazer, né? Ajudar o próximo. Uhum. E isso te faz também se elevar para o próximo nível. E Sim. quando você anda com pessoas acima do seu nível, essas pessoas vão automaticamente te levar para o nível delas também. Uhum. Como você está também puxando as pessoas do um nível abaixo de você para o teu nível, você também tem que ter pessoas que vão puxar você para o nível delas também. Sim. E assim é um processo, né? Sim, É uma sim. escada, né? Eu penso assim que eu penso muito em empreendedorismo missional, né? Uhum. Que não é só eu ter sucesso, porque tem pessoas que elas são bem-sucedidas, mas elas não estão no propósito. E aí essa pessoa, ela, quanto mais ela tem, quanto mais bem-sucedida ela é a questão do carro, mais longe do propósito ela fica. É, Agora, quem está no propósito não tem como não ser bem-sucedido. sim. Então, nesse empreendedorismo missional, Deus ele está levantando um tipo de empreendedor que ele consegue transitar tanto em Alphaville e em Alfavela. E eu vivi essa experiência há uns 20 dias atrás. A gente está com alguns negócios, estava em Alphaville com o Sidney Conexão, e aí ele chamou para a gente almoçar com ele, almocei Uhum. com ele. Aí a gente foi para uma mentoria em Alphaville, e aí a gente foi lá como convidado, participou, tivemos vários insights. Terminou ali, ele disse: Ô Marcos, a gente vai numa igreja, tá afim de ir com a gente? Não, bora lá, né? Eu Uhum. pensei, poxa, eu não paguei nada pra estar no treinamento, né? Entrei, Deus me colocou lá, beleza. Mas era R$ 2.000 por 4 horas de treinamento com ele, que pagava. Sim. Eu digo, poxa, eu tô desde as 11, tô tranquilo. É que se você não conhece é o Sidney Conexão, ele é o cara considerado um dos maiores eh, articuladores de network do Brasil. Ele é que juntou o Pablo Marçal com várias pessoas e conectou os grandes players hoje na área de palestras e treinamentos do Brasil. Foi o Sidney Conexão Sim. que fez tudo acontecer, né? E Aham. hoje os caras são muito mais relevantes do que ele, e ele é que juntou as pessoas, juntou o Paulo Vieira com um com o outro, e o Pablo Marçal deve muito ao Sidney Conexão, porque foi através dele que muitas coisas aconteceram na vida do Pablo Sim. Marçal, né? Exatamente. E eu sou muito grato a Deus, assim, Uhum. porque viver isso, né? E lá eu pude viver essa experiência. O nosso pastor, pastor Luiz Hermínio, ele fala muito disso, né? Alphaville e Alfavela. E aquele dia nós estávamos em Alphaville, e daí dali a gente foi para Osasco, numa igrejinha de garagem, assim, praticamente dentro da favela. E aí o que que impressiona nisso? E aí, para quem está começando a empreender, às vezes tem essa crença limitante de pensar assim, ah, mas quando eu empreender, os caras que são empresários são tudo nariz empinado, eu não quero ser esse tipo de pessoa. E lá você vê, tipo, o Sidney Conexão, pra mim, Pô, super humilde, né? Pô, cara, a gente, humildade dele, ele é. consegue transitar em todos os E o cara ambientes. já é milionário, né? E tem uma humildade gigante, né? Sim. Então, eu vejo que hoje, para o empreendedorismo, o empreendedor que ele consegue andar nessas quatro estações, ele consegue se comportar tanto bem, cara, sentei com o presidente da República, ou vamos falar de outro presidente da República, né? Sentei com um CEO de uma grande empresa.
e ele consegue sentar com o cara que mora na rua e ser a mesma pessoa. Então ele consegue atender o cliente que entra de Ferrari e o cliente que entra de bicicleta. Sim. Então é ter o mesmo atendimento, transitar nisso. É interessante você falar sobre isso, Marcos, porque quando eu era jovem, eu participava da ADONEP. A ADONEP é a Associação de Homens e Mulheres de Negócios. Uhum, Aqui em Itajaí eu sou o vice-presidente atualmente, mas lá atrás, quando eu comecei na ADONEP, cara, eu tinha uma bicicletinha velha e eu estava querendo participar daquele grupo porque eu tinha um jornal que eu editava junto com alguns amigos e a gente cobria esses eventos cristãos que tinha na cidade, que eram empresários cristãos. É a aham, maior associação de network de empresários cristãos do mundo. sim. Daí eu comecei a participar também do grupo de jovens da Donep. Só que daí eles falavam sobre o carro novo que eles tinham comprado, sobre o apartamento que eles tinham comprado, e aquele não era o meu mundo, né? E eu assim, pô, esses caras são tudo de nariz empinado, são tudo se achão, né? Sim. Por quê? Porque eu não falava aquele papo deles era diferente do papo que eu tinha, Uhum, porque o que que eu ia falar da minha bicicleta que quebrou a corrente, que era uma bicicleta velha, aham, ou meu pai estava devendo aluguel, um exemplo. aham, Então era diferente, só que eu vejo que eu cometi um grande erro, porque eu poderia estar naquele ambiente e ter conseguido alcançar um resultado muito mais rápido, uhum, porque daí eu me afastei, porque eu achei que, na verdade, não é que eles eram arrogantes ou eram nariz empinado, é porque não era o meu ambiente naquele momento. sim. Mas eu precisaria me esforçar para viver aquele ambiente. Eu não precisava deixar os meus amigos que eu tinha, que era o meu Uhum, ciclo de amizade com pessoas que tinham a mesma classe social do que eu, mas também é importante a gente também dar um passo além e também estar próximo dessas pessoas que estão num nível financeiro maior do que o seu, né? sim, sim. Eu penso muito em mesa, Patrick. Eu gosto de mesa, de estar na mesa conversando. Aham. E eu gosto de pensar, até Jim Rohn falou sobre isso. Quando você é a pessoa mais inteligente da tua mesa, Você tá na mesa errada, tá né? na hora de você trocar de mesa. Tá certo. Então, lógico que não esquecer da mesa de onde você saiu, sempre ter Claro. essa humildade de entendimento. Mas, poxa, se eu sou o cara mais inteligente da mesa, então eu vou para uma outra mesa. Eu tive um grande mentor, Dorval Nogueira, que foi assim, quando eu entrei na Herbalife, ele que me disse, no segundo evento, ele disse assim: Ah, Marcos, olha só, se você quer aprender realmente esse negócio, você tem que estar com os top. E aí todo mundo acabou a festa, a Herbalife era 2 dias, né? Tinha Sim. festa, e todo mundo foi à noite pro quarto dormir do hotel e eu fiquei por ali, eu fiquei do lado dele, ele tá, e tu não vai sair? Eu digo, não, eu vou ficar aqui contigo, eu quero aprender. E dali à noite eu consegui sentar com o Pedro Cardoso, que tinha uma Ferrari, um outro cara que era o Paulo Rodrigues lá de Portugal, que também tinha uma Ferrari, e comecei a acessar conhecimentos, A gente vê que também é possível, né? Porque sim, quando olha assim, pô, que aí uma expande a Ferrari tua que mente, custa sabe? 5 milhões, 10 milhões de reais, uma Ferrari, tem Uhum, Ferrari até de 40 milhões. Daí, pô, o cara andando com uma Ferrari de 10 milhões. Cara, é uma coisa impossível, mas daí tu começa a conviver com essas pessoas, vai dizer que não é difícil, não é impossível. sim, Pablo Marçal fala que ele nem precisa, na verdade, assim, ele comprou a Ferrari não porque ele gosta de outros tipos de carros, mas ele comprou a Ferrari só para mostrar que é possível você ter uma Ferrari uhum, e para poder estimular outras pessoas e gerar na pessoa, pô, é possível também eu conseguir. Se ele conseguiu, sim, saiu do nada, como o Pablo Nassau saiu, e conseguiu chegar nesse resultado, qualquer pessoa pode conseguir. E uhum, aí e também porque quando você está com um carro desse porte, um esportivo de alguns milhões, a pessoa olha assim, pô, o cara vira quase uma celebridade só por causa do carro. aham, Então as pessoas queriam se aproximar mais dele, uhum, tiravam foto com ele, pediam ter mais acesso a ele, né? E que às vezes ele conseguia ter mais oportunidades de parcerias, oportunidades de sociedades, só por causa do carro. sim, Olha só o que a marca de um carro faz, só porque ele estava com aquele carro, por si o cara tem esse carro, é porque o cara tem um grande resultado e eu quero estar do lado aham, dele. E sim. isso atraía, era um imã, né? Para trazer mais pessoas para o lado dele. E são dois momentos, é bom tu trazer isso, Patrick, que me vem na memória, e eu Uhum, tenho meditado muito sobre isso, até fiz uma live falando sobre isso. Quando eu entrei na Herbalife, que tinha os carrões, uhum, e foi um choque para mim quando eu fiquei em Alphaville, que eu fiquei no hotel e embaixo tinha um Lamborghini azul, coisa mais uhum. linda, assim. Minha esposa olhou assim, ah, um carro normal, né? Mas é que eu gosto de carro. Sim, E aí eu até fiz uma chamada com meu filho, ele disse assim, ô pai, traz para mim esse carro. E aí naquela hora eu percebi que aquele carro já não me motivava mais. Só que antes, quando eu tinha 23, 25 anos, pra mim, cara, um carro, meu é Deus, eu tudo, né? trabalhava e Sim, sim. fazia, e atropelei muitas E etapas vai do mudando os valores processo. do decorrer da nossa idade, né? Hoje a Sim. gente valoriza, eu também tenho mais ou menos a sua idade, tenho 40, vou fazer 44. Uhum. Então, o que é muito mais importante do que um carro, do que uma casa, do que qualquer Sim. outra coisa, é a sua família. E você vai descobrindo, porque se você se mata em trabalhar, aí você, pô, mas eu tô deixando de lado às vezes o que é mais importante, porque Sim. você se mata para poder trazer conforto para sua família, mas
Será que tá valendo a pena, né? Sim. Tem que ter o equilíbrio E entre as aí duas chega coisas. na história que eu queria te falar da Valentina, do 2017, porque aí assim, eu saí daquela situação ali do infarto, aí eu arrendei um sítio aqui no Escalvado, tinha construído minha casa aqui em Navegantes, e fui viver um ano sabático. Não, eu vou parar com essa loucura, tava com Uhum. as contas em dia, arrendei um sítio e comecei a produzir orgânico. Só que daí o que acontece? O empreendedor ele brota de novo dentro da gente, não tem como, né? Sim. Viu É, aquela terra toda sim. lá, Aí era pra ser só um pedacinho, de repente virou, foi aumentando, aumentando. virou Aí o uma... shopping de Itajaí chamou pra gente fazer uma feira ali dentro. Aí o shopping Joinville chamou, a gente tava com o shopping Joinville, a gente tava com o Blumenau, meu irmão tava ali com um balneário. Aí o pai disse, ó, pega a feira aqui de Itajaí, Já aquela ali no deixou Camelô. de ser lazer. E aí foi, e aí minha esposa chegou, tô grávida. Eu digo, pá, e agora, né? Daí eu comecei a trabalhar, não, minha filha não pode passar necessidade, comecei a trabalhar e comecei a dormir 4 horas por noite, 5 horas por noite, que é a Tudo realidade do empresário novamente hoje. já começou de novo. Tu volta de novo. Aham. E aí o que que acontece? Eu tava vindo de Curitiba, minha filha tinha 20 dias, isso era agosto. Então há 6 anos atrás eu fazia isso. E eu tava vindo de Curitiba com a van carregada de produtos orgânicos, a barraca, e ali eu parei em Araquari para almoçar e os caras pegaram emprestado minha van, né? Um pessoal assim que fazia umas roubos de carga de cigarro, eles Uhum. precisavam de uma van e eles pegaram a minha emprestada. Só que eles pegaram, ficaram com arma na Ah, cabeça, sem o teu alguns. consentimento, claro. É, assim, eu não queria muito, né? Mas eles entraram, na hora eu com a minha inocência, achei que eles estavam pedindo uma carona. Não, a Sim. gente. E naquela hora eu baixei a cabeça, imagina, eu tinha saído do infarto. E eu pensei, e aí o cara até do lado se assustou assim que eu comecei, poxa Deus, tu tá de sacanagem. Agora que eu tenho uma filha com 20 dias, tu vai levar a minha vida? Porque eu nunca tive medo de morrer, né? Uhum. Aí Deus disse assim, até quando você vai fugir dos meus propósitos? Só que o que é mais impressionante, Patrick, que a hora que eu cheguei em casa, ela com 20 dias, eu coloquei ela no colo, e hoje quando eu falava com esse pai, hoje ele disse, Marcos, amanhã eu vou cancelar minha agenda para ficar com as minhas filhas. A hora que eu coloquei ela no colo assim, ela com 20 dias, ela colocou a mão no meu rosto, ela não falava ainda, mas foi como se ela dissesse assim, pai, eu não quero presente, eu quero a tua presença. E hoje tem Muito muito, mais importante do que o presente é a presença, sim, né? hoje eu tenho empreendedores Eles que pagam, né? Só que eu mentoro de 20 nessa faixa de 20 a 30 anos, que diz assim, cara, eu não sei o que que minha mãe, o meu pai gosta tanto da empresa que eles não saem de dentro da empresa. E o pai e a mãe estão lá na boa intenção, trabalhando para dar uma boa vida para os filhos, mas perde esse tempo. Não é que eu esteja dizendo assim, não, agora larga tudo a tua empresa tem e como. vai. Mas é entender que há tempo para todas as coisas. E por isso que eu falo da Sim. questão das 4 estações. Qual que é o tempo? É o tempo de eu plantar agora? É o tempo de eu cultivar? É o tempo de eu colher? Ou é o tempo de agora nesse inverno fechar as cortinas, fechar a porta e ficar um pouquinho quieto? Então entender as estações. Então vamos começar nas estações. Vamos lá. Você que é expert nessa área aí, de plantar, de colher. E eu tava vendo que também você é dançarino, né? Eu vi esses dias um vídeo teu na internet lá dançando com a tua esposa. Ela dança bem, hein? Dança, ela tem vergonha de mim aqui porque ela é natural daqui de Itajaí, né? Então ela desce em CTG, dava aula de dança, É, coisa e tal, tudo. já dancei também música gaúcha. Então pronto, bem, tu conhece ela. E aí, o que que acontece? Cara, eu saía dançar com ela nas festas aqui quando eu vim morar pra cá. E aí eu, com esse meu jeito chucro, né, aprendi nos bailão da vida, ela, dança direito. Eu digo, não, vou assim. Mas a gente arrisca uns passos, a Legal, gente legal. faz uns passinhos. Top, top, parabéns. Então, e como é que funciona aí as 4 estações do empreendedor? As 4 estações do empreendedor, primeiro, eu gosto de dizer que tu tem que pensar que tu tem um espelho na tua frente. E esse espelho tu tem que avaliar algumas coisas. O primeiro deles, antes do empreendedor, antes do CNPJ, tem uma pessoa, Todo CNPJ tem um CNPF por tem um trás. CPF. E esse CPF, essa pessoa, ela tem um corpo. Uhum. E aí, como que está o corpo? Então, eu sempre brinco nas palestras, esse corpo tá assim, ele tá assim, ou ele tá assim. Porque a maioria dos empreendedores, eles sacrificam a saúde para ganhar dinheiro. É, E aí depois eles têm que gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Então, poxa, se tá assim, aí ele já fugiu do que eu chamo de prosperidade orgânica. Ele tem dinheiro, mas ele não tem saúde para desfrutar do dinheiro. sim. O segundo ponto do espelho, então, a gente olhar para esse espelho, né? Como se a mão fosse um espelho. É o quê? Todo empreendedor ele tem uma alma, ele tem uma mente, ele tem um sentimento, ele tem emoções. Então, como que está alinhado essas emoções dele? E aí todo empreendedor ele tem um espírito. E quando eu falo de espírito, eu não falo de religião, eu falo que nós somos um ser trino, que nós temos um corpo, alma e espírito. Uhum. Então esses três eles têm que estar alinhados.
E eu uso esses três dedos aqui para mostrar a questão de um estar submisso ao outro. Aí, dentro disso, eu tenho uma vida pessoal. E eu também tenho uma vida profissional. E aí eu tenho que fazer uma avaliação dessas 5 áreas para aí sim eu entender, poxa, eu vou me tornar escravo da minha empresa ou minha empresa vai me servir? Porque aí vira o jogo, Sim. vira o jogo. Porque a Porque empresa foi criada para servir o dono, não o contrário, né? sim, é a questão do dinheiro. O dinheiro ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Então, quando o dinheiro entra na minha vida como senhor, ele me faz de escravo. Agora, quando ele é meu servo, cara, eu posso potencializar aquilo que eu gostaria de fazer, eu posso ajudar mais Sim, pessoas. E se for vontade, eu posso comprar as bicicletas, o carro, claro. tudo isso. Então, o dinheiro ele tem esse benefício. Sim, verdade. E aí a gente entra nas estações. Quando eu entendo isso, eu começo a desfrutar as estações. Só que antes de entrar nas estações, eu gosto de falar de inteligência emocional, né? Nós temos, junto com as estações, nós temos a nossa inteligência nata. Tem empreendedores que tu olha, cara, esse cara, ele empreende em tudo que ele faz, ele dá certo. Já tem um talento natural, né? Já tem um talento natural. Mas tem outros que não têm esse talento natural. Que aí ele vai ter que ter a segunda inteligência, que é a inteligência adquirida. Ele vai ter que adquirir, Buscar conhecimento. buscar esse conhecimento. E esse conhecimento não é mais uma faculdade, mais uma pós-graduação. Essa não, essa é no É a campo. prática mesmo, É né? a É prática, a mão na participando, massa. participando de café de negócio, participando de Sim, network. sim. Aí depois vem a terceira inteligência, que é a inteligência tecnológica. E dispensa comentários hoje em dia, né? Ou você é dominado pela tecnologia ou você domina ela. Então a tecnologia está aí para nos servir. Eu estava vendo ontem, uma reportagem na Índia de um cara que demitiu 90% da equipe de atendimento dele. Poxa, E, tava revoltado. e substituiu pela inteligência artificial. E aí o que é mais impressionante não é porque a inteligência artificial faz mais rápido, mas é que ela faz com melhor qualidade. Então o ser humano não está se preparando para usar a sua Porque inteligência. era tudo atendimento virtual, Era era call center, call né? center. E em vez de ser uma pessoa, era um Uhum. robozinho fazendo, só que ele fala como se fosse uma pessoa, né? Porque cria texto como se fosse alguém mesmo, né? Ela conversa contigo, né? Conversa, né? O GPT, tu entra ali, ele vai Isso, vai conversando conversando contigo. com você. Muito bom. Então foi substituído, né? Uhum. E aí tem a outra que quem dominar essa inteligência domina tudo, que é a inteligência emocional. Eu digo que é a inteligência emocional e espiritual, que aí você acessa outros lugares. E quando você entende que você trabalha, você é motivado pela missão e não mais pela ostentação, aí muda o nome do jogo do teu negócio. Aí você se conecta com pessoas, por exemplo, sou muito grato a Deus, eu me conectei com o Sidney Conexão lá, e final de semana agora nós estávamos aqui em Balneário, fomos bater em Uhum. Jurerê lá, e eu sentei com um cara que tem negócios em Dubai, já falando de negócios, e eu pensei assim, cara, eu vim lá do Correia Pinto, eu posso. O outro mora na Espanha e tu vai fazendo conexão. Aham. Mas não é por ostentação, é por missão, porque daí não é mais nós que entramos, é Deus que nos coloca. Uhum. E aí as coisas começam a fluir. Então, o empreendedor ele tem que ter isso muito bem pautado. Pelo que eu vou trabalhar? Pela ostentação ou pela missão? Se você trabalhar pela missão, mais cedo ou mais tarde você vai ter coisas, mas as coisas não vão te dominar. Agora, se você trabalhar pela ostentação, você sempre vai ficar refém. Ah, eu tenho uma Porsche, não, agora eu tenho que ter uma Porsche melhor. Ah, eu tenho uma Porsche, agora eu tenho que ter um Lamborghini, agora tem que ter isso, agora tem que ter aquilo. E aí você acaba se perdendo no meio do caminho. E aí você foge do propósito. Agora, se você trabalha pela missão, cara, Deus vai te dar Porsche, vai te dar tudo, mas nada te tem. Ele vai Uhum. te dar um avião jato, não é para mostrar, é para que você vá mais rápido e venha mais rápido. Então, faz sentido isso? Muito, muito. E aí sim a gente entra nas nossas 4 estações, né? E eu gosto de pensar, e eu tenho pensado durante anos nessa parábola. Como eu sou filho de agricultor, sou DR, né? Não de doutor, mas de direto da roça. E quando Jesus ele diz em Marcos, ele diz assim: se vocês não entendem essa parábola, como que vocês vão entender as demais? Então eu pensei assim, cara, tem alguma coisa para me aprender aqui? E aí a parábola do semeador, a história do semeador diz assim: ouve, eis que saiu o semeador a semear. Cara, só nessa partezinha aqui tem 4 ensinamentos que a gente pode aprender aqui. Primeiro é ouvir. Quem nós temos ouvido? Como empreendedores. Hoje eu estava com uma empreendedora, na verdade ela é enfermeira e ela tem um horário vago e quer empreender para construir a casa dela. Sim, E ela disse, mas Marcos, ninguém me apoia, ninguém fala isso. Eu digo, tá na hora de trocar de mesa, tá na hora de... Quem eu tenho ouvido? Que voz que fala comigo? sim.
Então, esse é o Vai primeiro. ter pessoas, se você for para o café de negócio, lá todo mundo vai te estimular, vai te incentivar a ampliar e fazer negócio. Às vezes você vai estar num local, tu tá doido de fazer isso? Para quê? Em vez de descansar, vai querer empreender, para que fazer, para que se esforçar? Fazer isso, né? Tô tão bem assim, fica tranquilo. Uhum. Jim Collins, ele fala que no livro dele, Empresas de Bom para Ótimo, ele fala que a dificuldade da empresa sair de boa para ótima é que ela se conforma com boa. Hoje tem muita empresa boa no mercado, mas tem Só poucas que que são excelentes. cai na zona de conforto, né? Ah, tá bom assim, tá tranquilo. Sim. Por isso que a concorrência nos ajuda a crescer, nos desenvolver, porque ela que nos estimula a sempre dar um passo a mais. Pô, o concorrente está chegando próximo. E aí você se mexe, Se né? Tipo, mexe. poxa, eu vou ficar para trás. Ah, chegou o Uber e o taxista ainda ficou lá reclamando. Ah, chegou o Netflix, aqui no São Vicente, hoje eu moro ali na Stefano, durou bastante uma loja de DVD ali, mas sumiu do mercado. Então tudo Coisas que a tem gente uma. nunca imaginava que ia sumir, né? Uhum. Empresas grandiosas que você nunca imaginar que elas iam quebrar. Não Sim. existe empresa que nunca vai quebrar. É claro que tem algumas empresas que estão aí se perpetuando há muito tempo, mas por quê? Porque criaram uma gestão profissional. Uhum. Mas tem muitas empresas que o mais difícil não é você chegar no topo. O difícil é se você se manter no topo. Até porque quem geralmente cria o negócio e mantém o negócio é o patriarca da família. Ele Uhum. chega num certo ponto que ele não consegue mais tocar, até porque ele já por causa da idade, e ele quer que os filhos continuem. Às vezes os filhos estão ali só sugando, tirando Sim. recurso, e aí nessa transição familiar é que acaba se perdendo os grandes negócios. Uhum. E acontece muito, né? Aqui em Itajaí, cara, grandes empresas, e nem foi para o processo familiar. Até teve um pouco também, não sei se você não é daqui, mas se você não chegou a pegar, Itajaí teve o supermercado Vitória, teve no estado inteiro. Meu tio atendia eles com Meu, malha, meu tio vendia. vendia a agricultura para eles, né? Ah, Material de. Cara, eles tinham dezenas de supermercados, ele era o maior de Santa Catarina. O sim. Cid Sandra, ele descia de helicóptero aqui no Marcílio Dias. Ele era como se fosse o dono da van daquela época, de hoje, Uhum. né? E ele, cara, todo mundo admirava o empreendedorismo dele, a inteligência e o dinamismo e todo aquele crescimento que essa rede teve. E jamais alguém ia imaginar que ia quebrar. E quebrou. Uhum. Eles eram donos do Metropol, de outros negócios também. Como a Hermes Macedo quebrou, uma empresa antiga, Uhum. como teve a quase quebrou agora recentemente, né, Americanas, né? Americanas, A eu Oi, vi, né? né? A Oi. Tem algumas empresas grandes. E a maior dificuldade do empreendedor nesse sentido, Patrick, que eu vejo, e muita gente me procura para mentoria, quando está assim, tá tudo detonado, tá terrível, eles, Marcos, estão vivendo o É inverno porque a deles. pessoa não sabe mais o que fazer, daí É, te procura. me ajuda, daí eu vou lá, ajudo, e aí começa a explodir as vendas e, não, agora você tranquilo, mas para que que eu vou pagar uma mentoria agora? Só Era para ser o que, contrário, né? cara, É nesse as momento que precisa. pessoas, elas fracassam mais quando têm sucesso. A gente pode olhar isso na Bíblia. Pedro, ele não afundou o barco dele enquanto ele não tinha pescado nada. Agora, quando ele voltou lá e ele pescou e fez a pesca maravilhosa, ele estava afundando o barco, aí o que que ele fez? Ei, você que está com o barco, vem cá me ajudar, você vem cá me ajudar. Então, ajuda eu não preciso quando eu tô mal. Quando eu tô mal, eu preciso de força. Quando eu tô no inverno, e se você tá me ouvindo e tá no inverno na tua empresa, no teu negócio ou na tua vida, tu precisa de força para sair daí. Agora, se você está bem, aí você precisa de ajuda. Por quê? Para que tu não caia. Porque às vezes a gente, não, eu tô bem. E aí, eu tava vendo o filho do Cris, o David, Sim. tava correndo lá em Goiás, né? Aham. E ele tava vendo, os dois moleques estavam na frente dele ali, correndo de bicicleta, e eles estavam bem, quase na linha de chegada. O cara da frente estava tranquilo. Só que o que acontece? O David pegou, tirou pro lado e acelerou, ele passou a 70 por hora na reta de bicicleta e foi, e os guri não conseguiram mais pegar ele. Então isso acontece muito com as empresas. Ah, não, eu tô bem. Aí vem o cara lá que começou ontem a empreender e ultrapassa. Por quê? Porque ele está ouvindo pessoas certas. E quando a pessoa fica bem, aí dá aquele pinguzinho de orgulho, de arrogância, de prepotência, e diz, não, não precisa ouvir mais ninguém. E aí é onde o negócio começa a E cair. você vê que, às vezes, no nosso café, as pessoas, pô, Rodrigo, não precisava nem estar aqui no café, né? E Uhum, tem pessoas que estão ali que não precisavam estar, estão. E uhum, tem outros que é importante estar, que tem que estar porque eles precisam estar naquele ambiente. sim. E aí eu vejo muitos empresários, cara, que estão muito bem financeiramente. Ah, por que que eu vou no network? Aham, Cara, ele está cometendo um grande erro. sim. Porque ele não sabe que ele pode cair a qualquer momento, porque ninguém está num patamar que nunca vai cair. E ele precisa sempre manter o network, se você tem que mantê-lo,
e adquirir novas Uhum. conexões, para que você possa expandir o seu negócio, fazer novas parcerias, de repente novas sociedades, ou ter insights, porque quando você está num grupo de network, como você falou, pô, eu estava lá com um cara que é lá de Dubai. Uhum. Com certeza num bate-papo desse surge ideias, surgem insights e que você sai de lá com uma coisa, tu não sai mais o mesmo Marcos, sai o Sim. Marcos com um pouco de, pô, imagina tu com uma mente já mais evoluída Uhum. do que estava antes. Sim. E esses grupos de network, esses encontros com outros empresários, cara, nos fortalece até mesmo se você estiver do lado do empresário que às vezes, pô, ele está num patamar que está no inverno, está Uhum. ferrado, tá com um monte de problema, mas às vezes uma conversa com ele que você vai ajudá-lo e você até tu vai tá dando uma dica, pô, essa dica também serve para mim porque eu estava esquecendo disso. Daqui a pouco eu vou ficar na mesma situação, então, Uhum. e ajudando as pessoas, você acaba se ajudando também. Sim. Na verdade, a gente aprende mais quando ensina do que Isso mesmo, quando está aprendendo sentado numa sala de aula, né? Quando você é senta na verdade. sala de aula, você aprende 10%. Agora, quando você ensina, você aprende 90%. Sim, A ciência mostra isso, né? E a Bíblia fala isso. é Eu trago verdade. muita Bíblia para isso, porque é melhor é dar do que receber. Não quer dizer que você não vai receber, mas melhor é você estar no lugar de dar. Então, a minha pergunta como empreendedor é, todo dia de manhã, quem eu posso servir hoje? O que que eu posso fazer para gerar uma experiência de Ron chama de mudar o estado emocional? Mudar o estado emocional da pessoa. Poxa, a pessoa chegou, às vezes ela não vai comprar nada comigo, mas só de conversar comigo, sorrir. Hoje eu recebi um depoimento do café ali que eu olhei assim, cara, ele, poxa, Marcos, estava conversando contigo ali, Deus falou muito isso, aquilo, aquele outro. Eu digo, olha que interessante. E Uhum. de uma conversa que Porque fluiu, uma assim. palavra que você conversa com alguém pode mudar o destino de uma Uhum. pessoa. Um evento como esse que nós participamos hoje do Café de Negócio, por lá teve uma palestra sobre área financeira. Quantas Muita pessoas, anotação, né? muitos insights bacanas que Uhum. você pode usar na sua vida pessoal, nos seus negócios, e você sai dali, às vezes, com uma decisão que vai mudar o teu destino empresarial, o teu destino pessoal, com a tua família, e você pode alcançar resultados extraordinários por causa de uma palavra que você vai ouvir num evento como esse que a gente participou hoje de manhã. Sim. E é importante tanto no inverno quanto no outono, porque o que que acontece? O outono é o tempo da colheita. Então era a época que a gente colhia pimentão lá na serra e a gente. Eu lembro que o pai falava assim: se até dia 1º de maio, que é dia do trabalhador, não der geada, quando vinha geada, ele matava tudo, pimentão e É. tomate. Então que a gente consiga tirar mais 2 ou 3 cargas de caminhão aqui, eu vou pagar o churrasco para todo mundo. Então Uhum. ficava todo mundo fazendo a dança do sol lá para que não desse geada. Então é importante esses períodos, tanto o período quanto você está bem, quanto você está aqui no inverno, e o que? Que você ouça as pessoas. Porque existem duas maneiras de aprender. O aprendizado ele vem de duas maneiras. Ou eu aprendo com os meus erros, no dia a dia eu vou errando, e talvez para me aprender tudo que eu preciso aprender eu tenho que viver uns 200, 300 anos, ou eu aprendo com o erro de outras pessoas. Você vai conseguir um resultado mais rápido, né? Sim, e Com aí eu certeza. aprender vem de ouvir. Então, tipo, quando eu sentei com esse cara de Dubai, ele disse, cara, teve um dos clientes dele lá que veio para investir no Brasil 3 bilhões de dólares, não é nem de reais, 3 bilhões e não Sim. encontrou nenhuma empresa adequada para o tipo de investimento que eles queriam fazer. Aí a pergunta de todo brasileiro, do mindset do brasileiro, né, que é um pensamento bom, assim, é, Sim. cara, eu tenho um projeto. E eu conversando com alguns amigos, eles diziam assim, não, eu tenho um projeto, apresenta para ele meu projeto, apresenta esse. Qual que foi a minha pergunta na hora? Eu tô ouvindo, eu comecei a Uhum. ouvir, e aí eu disse assim, Senhor, que tipo de pergunta que eu tenho que fazer para esse cara para mim ter boas respostas? E aí eu perguntei para ele, Vini, me diz uma coisa, cara, o que que precisa uma empresa, de que forma que essa empresa precisa estar modelada para se adaptar, já que os caras estão trazendo dinheiro, para que eu consiga trazer esse dinheiro para minha empresa, para empresas, né? Sim. Aí ele começou a falar de mindset, que o mindset do brasileiro, o que que acontece? E isso no empreendedorismo a gente vê. Nós somos punidos pelos erros, desde criança. Não faz isso, não faz aquilo. E o empreendedorismo, ele é de Daí ele erros e fica com medo, acertos. né, Sim. de ousar novamente. Não, Uhum. eu vou ficar com, ele fica preocupado, não, vou fazer isso de novo porque eu fiz, deu cagada e agora eu não quero mais. Sim. Fica com vergonha, Fica com vergonha. gera um trauma, né? Sim. Quer ver um E exemplo? o americano é o contrário, né? Acho que todos os países do mundo é assim, né? O Quando você americano, mas erra, principalmente Dubai, que tem muito essa questão da é inovação, né? mais empreendedor, né? Lá em Dubai, ele falando para mim, lá em Dubai, vou pegar o exemplo do celular aqui. Se você disser assim, ó, Patrick, eu vou criar um celular que ele vai funcionar melhor dentro d'água. Se for aqui no Brasil, você vai dizer assim, cara, tu tá maluco? Celular para usar na orelha? Lá em Dubai, ele, beleza, aonde que tá o projeto que mostra a viabilidade disso e quanto de dinheiro você vai precisar? Já estão acostumados a fazer planos de Sim. negócio, hein? Ah, vai lá, deu errado. Beleza, esquece esse, vamos pro próximo. Então, o brasileiro, ele falta essa questão.
ele tem criatividade, ele tem inovação, um país Mas que desiste muito fácil, né? mas existe muito fácil e não tem essa criatividade para passar para a próxima estação. Ele fica no inverno ou fica vivendo um verão eterno. Entendi. Porque daí ele se tranca no inverno, entra em depressão e fica naquela. Não quero mais empreender, vou voltar pro CLT. Voltar para o CLT. E aí, depois que a gente ouve, aqui nessa primeira parte ainda que eu ouvi, poxa, eu ouvi, tive um treinamento, tive a palestra lá, aí vem o quê? Vem a parte de sair, de se movimentar. E aí muitas pessoas, às vezes, elas se movimentam antes de ouvir. Principalmente vendas. Ele já quer vender algo sem nem escutar o que que a pessoa precisa. Ou ela fica só escutando e, não, realmente você não tem condições de comprar, gasta o teu dinheiro. Eu falo, eu sou o exemplo da bicicleta, né? Gasta o teu dinheiro na academia. Poxa, mas se a pessoa gosta de andar de bicicleta, esses dias eu fiz um treinamento lá em Tijucas, o cara, não, eu quero comprar uma bicicleta. Quanto? R$ 1.000. Eu digo, R$ 1.000? Ele, sim, R$ 1.000. Aí eu digo, tá, vamos lá. Academia, você gosta? Gosto, moro em Itapema ali. Ah, maravilha. Quanto que você vai pagar na academia? Perto de uns R$ 500. Uma academia bem boa, R$ 500. Legal. Então você está disposto a pagar R$ 6.000 por ano na tua academia? Sim, R$ 6.000. Tá, o que que você prefere? Investir 6.000 na tua academia ou R$ 6.000 numa bicicleta? Ele, eu gosto de bicicleta, né, Marcos? Coisa e tal. Então, beleza, eu tenho uma bicicleta aqui de R$ 6.000. Você quer pagar à vista ou parcelado em 12 vezes de 500? Ele, parcelado. Então, muitas vezes, a pessoa, quando ele não ouve, ele fica no R$ 1.000. Ele vende um produto e ele não aumenta, não agrega valor. Sim. Até eu também já pedalei bastante, eu sei que a diferença é gigante, né? Uma bicicleta de Sim, R$ 1.000 por uma de 5.000 é da água pro vinho. E então, uma de 5.000 para de 20 a 30.000 também é da água pro vinho. sim, Mas como é que o cara paga tão caro uma bicicleta? Porque realmente faz a diferença. sim, e agrega valor. Porque, assim, para você que é empreendedor, para você que vai empreender, entenda, o teu cliente ele vai gastar dinheiro, Uhum. ou com você ou com outro. Quando eu É entendi que você tem isso, que mostrar a necessidade para ele. Ele nem sabe que ele tem aquela necessidade. sim, é o que Stephen Covey, o escritor dos Sete Hábitos das pessoas altamente eficazes, fala que quando eu cheguei, por exemplo, eu cheguei aqui com uma ideia. Uhum. Você chegou aqui com outra ideia. A gente está conversando, está saindo uma terceira alternativa, algo que nem eu e nem você pensou. E surgiu essa terceira alternativa. Então, toda vez que você encontra o teu cliente, você entra nesse lugar de, poxa, deixa eu entender o que que ele quer. Você ouve, depois você sai, você cria uma terceira alternativa, algo que nem você e nem o teu cliente pensaram. E aí, sabe o que que é interessante? Nunca vai ser menos do que você iria vender, sempre vai ser mais, porque você agrega valor ao teu atendimento. E aí você sai do commodity, porque se o cliente vem por preço ele vai para o outro. Agora, se ele vem por conexão, e aí a questão do inteligência emocional em vendas, o cliente, a maior pergunta do nosso cérebro primata, qual é a maior pergunta do meu cérebro primata? Eu sou cliente, cheguei aqui, sou Qual é cliente o do preço? Patrick. Não, lá dentro do meu cérebro primata tá assim, cara, eu gosto do Patrick ou eu não gosto do Patrick? Por causa da conexão, né? É, porque o homem primata era o quê? Ou eu fujo ou eu ataco. Sim. Ele tá defendendo o território, né? Isso. Então, o Patrick ele vai me ajudar ou ele vai. E aí o vendedor entra com aquele discurso de script de venda e aí desconecta, porque ele está no É, racional o e o primeiro passo é vendedor. você se conectar com a pessoa primeiro, entender, gerar conexão. Porque se a pessoa, ela não. Por isso que muitas pessoas perdem o cliente. Porque a pessoa não fica a cara dele, ou não passou aquela Uhum. energia, ou não passou aquele. Né, o tchan é a conexão que faltou. Porque se Exatamente. você gerou conexão, gerou intimidade e gerou confiança. E se tem confiança, gera compra. Aí até uma das ferramentas que eu uso na mentoria que é o mapa da empatia, que é você se colocar no lugar da pessoa. Mas não é para você se colocar no lugar da pessoa e dizer, não, realmente a coisa está feia. Não, é você ir no lugar dela e dizer, tá, beleza, eu entendo que está feia, agora vem comigo, deixa eu te mostrar aqui. E aí você tira ela daquele lugar e você mostra uma terceira alternativa. Porque daí é do ponto de vista dela, não é o teu. Aí é a pessoa que compra, não é você que vende. O primeiro ponto é o quê? Poxa, como Isso que é a o Patrick verdadeira venda, gosta? né? É a pessoa comprar, não você vender, né? Exatamente, e aí você só serve a pessoa. Aí o cara fica feliz, né? Pô, o cara me ajudou. Na Uhum, verdade, você vendeu pra ele, ganhou dinheiro e o uhum. cara sai feliz vendo que você ajudou ele. E é realmente uma Exatamente. ajuda, né? Aham. Eu já vou trazer já essa parte, né, do sucesso em tuas mãos, que eu não sei como é que tá o tempo aí que eu gosto de falar, né? Pô, já temos 10 a 15 minutos só para finalizar. Perfeito. Então eu já vou trazer essa antes que eu esqueça. Só assim, do inverno, eu tentava falando do inverno. Para sair do inverno, qual é a tua dica? Dica primeiro, ouvir. Ouvir. Ouve. Ouve. Talvez hoje aqui uma dessas palavras aqui vai te tirar do inverno. Uhum. Porque o Tony Robbins, eu tive com o Tony Robbins tendo treinamento, ele diz que decisões traçam destinos.
Ele foi um discípulo do Jim Rohn. Então, decisões traçam destino. Conta a história que 5 passarinhos estavam em cima do muro. 3 deles decidiram voar. Quantos ficaram em cima do muro? Tinha 5, 3 decidiram voar. Quantos ficou em cima do muro? Nenhum, né? Hã? Ficaram em 5. Também pode ter voado todos, né? Não, porque eles só decidiram, eles não voaram. Ah, entendi, entendi. Então, assim, hoje você vai tomar algumas decisões e depois você vai Faltou, fazer ações. porque decidir não é tomar uma decisão, né? É Porque diferente. hoje o que mais tem são empreendedores que tomam decisões, Sim, mas não sim. colocam em ação. E de um outro lado, aqui vem o 880, né? As pessoas, eu sou a pessoa, a minha esposa é executora, o perfil comportamental dela é executora. Você também, eu acho, Faca na né? caveira. Eu sou mais comunicador, né? Ah, Eu sou mais de planejar e coisa e tal, eu executo quando é na bike, mas tem outras áreas que é para me fazer e eu acabo me esquivando, que aí tem um sabotador aqui dá dentro. uma dupla boa vocês dois, então. Deus ele junta dessa forma, né? E aí o que que acontece? Ela é dessa executora. Então, muitas pessoas, elas não ouvem, elas não tomam decisão, elas só vão fazendo, 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 fazendo e entram na corrida dos ratos. E outras tomam decisões, mas eu tenho que ouvir mais um pouco, eu tenho que fazer mais um outro curso, eu tenho que fazer mais isso, e nunca toma a decisão de comer, e nunca se coloca em ação. Então, aqui você tem uma pessoa 8 e aqui você tem outra 80. Só que eu fiz faculdade de economia. Entre 8 e 80 tem quantos números? Tem 72 números. Então tem todos esses números aqui para. Só que aí salta daqui e vem para cá. É o preto no branco. Mas tem 50 tons de cinza aqui. Então eu preciso Sim, sim. transitar nisso. E para mim sair do inverno, primeiro eu ouço as pessoas certas. Aí eu saio. Aí eu coloco em um movimento. Aí eu tenho que ter minha identidade profissional. O que que eu sou profissionalmente? Eu me considero um semeador. Eu sou uma pessoa que semeio. Eu sou uma pessoa que trago palavras. E às vezes, muitos clientes no final do processo de coaching, eles chegam para mim assim, eu tô quase com um bloquinho de nota ali tomando nota, e alguns que eu tenho intimidade, eu pergunto assim, o que que você fez? O que você disse que era para me fazer? Eu digo, é mesmo? Então, eu por muito tempo eu tentei eu ser dono de alguma coisa. Só que Deus não me chamou para ser dono. Deus me ajudou, me chamou para ajudar outras pessoas a prosperar. Só que daí quando essas outras pessoas prosperam, eu também prospero. Sim. Porque tem uma frase de Quando Zig Ziglar, você quer ter resultado, faça os outros ter resultado. Você vai ter também. exato. Você quer sair das dívidas? Ensine alguém a sair das dívidas. Marcos, eu tenho dificuldade de me comunicar, de falar em público e coisa e tal. Ensine alguém a falar em público que você também. Eu tô com dificuldade no casamento. A época que eu mais mentorei pessoas em casamento foi quando eu tava com dificuldade no meu casamento. Sim, porque assim, Deus nos usa onde a gente tem a maior dificuldade, né? Eu e Exatamente. minha esposa, a gente também dá curso para casais. E não Uhum. é fácil lidar no Não é? casamento, Que aí mesmo você é assim. testado o que você É, fala, é. né? E, cara, é assim que Deus trabalha, né? E Exatamente. tem até aqui, ó, olha só, a Norma. Conhece a Norma? É a minha esposa. Olha, ela Imagina um cara que anda na norma. Esse tem que andar na Norma mesmo. Ético ao máximo. Ela colocou assim: a mesa traz igualdade. A gente estava falando aquela hora lá, né? Uhum. E transforma seu conhecimento. E o Diego Paludo, é um grande palestrante, vocês conhecem, lá da Donep de Navegantes. Sim. Ele fala assim: as pessoas apenas estão e não são, pois tudo pode mudar. Top, né? E o Diego falou excelente, e é bem isso mesmo. Né? Essa questão de ser, eu tive várias crises de identidade e às vezes de dia assim eu Uhum. tenho e aí eu tenho que voltar de novo ver quem eu sou, porque o empreendedor ele coloca a identidade naquilo que ele faz. Coloca o seu DNA lá, né? Eu tenho uma fábrica de tintas, então eu sou o Marcos das tintas. Não, tu é o Marcos. Então as pessoas trabalham no que elas fazem, não no que elas são. Eu tive muita essa dificuldade porque eu tinha uma empresa de comunicação visual, né? Uhum. Era Mega Impressões. Sim, Daí eu não era o Patrick, eu era o Patrick da Mega. Ninguém me exatamente. Daí depois quando eu saí da Mega, o Patrick da Mega. Hoje eu tô criando a minha própria identidade Patrick, Aham. mas eu era o Patrick da Mega. E assim, eu tenho a contabilidade, mas eu tento divulgar mais o meu nome, porque Uhum. eu sou o Patrick Dauer. Eu Exatamente. sou contador, tenho um escritório de contabilidade, mas eu sou o Patrick. Mas não sou o Patrick da Prosperar Contabilidade. Não, Sim. a Prosperar é do Patrick. Tem que ser o contrário, né? Tem. A minha terapeuta, a Fernanda Moura, ela fala o seguinte, que você tem que criar um negócio que ele caiba em você. Não é Sim. você que tem que caber no negócio. Então, quando você entende a tua identidade, quem é você? Poxa, eu acredito que eu sou filho, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Aí, Efésios 1:4 diz que eu fui escolhido nele antes da fundação do mundo. Então, cara, Deus criou o mundo para nós. E ele disse assim: façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. Domine sobre todas as coisas.
Então, nós somos chamados para dominar coisas e servir pessoas. E nós, como empreendedor, o que que a gente faz? A gente quer dominar pessoas, quer dominar a minha equipe de vendas e quer servir coisas. Aí a gente se torna escravo de coisas. Então, o que que é mais importante entre... São pessoas? Por isso que eu sou apaixonado por vendas, porque vendas te conecta com pessoas. E aí é uma forma de você servir, de você acessar esses lugares. E aí é quando você sai do teu inverno. E aí você estabelece a função. Poxa, eu já sei quem eu sou. Agora eu vou ver o que que eu posso fazer com aquilo que eu sou. Eu gosto de pensar, até li esses tempos atrás e me chamou muita atenção essa pesquisa. Hoje, 80% do que você faz, do que eu faço, qualquer pessoa pode fazer sem nenhuma dificuldade. Não precisa de nenhum treinamento. 15% ele precisa de um treinamento. Talvez para aplicar uma sessão de coach, fazer lá uma ferramenta, vai precisar. Mas tem 5% que é só eu que faço. Tem 5% que só você faz. Que é exclusivo, né? Que é Que ninguém exclusivo. vai conseguir fazer igual, porque Sim, é seu, né? é seu. Então, por que que você vê tantas pessoas? Ah, vamos pegar Pablo, vamos pegar o Diniz lá, o Janguiri, né? Diniz. Vamos pegar esses grandes players, vamos pegar os grandes empresários. Como que eles conseguem dar conta de tudo? Porque eles estão focados 100% do tempo neles, nesses 5%. E eles Porque delegam. é a lei de Pareto, né? Porque 80% dos nossos resultados vem de 20% das nossas ações. Isso. Então você tem que descobrir aquilo que é a essência de você, Uhum. dos teus resultados, aquilo que traz mais resultado para o teu negócio, para aquilo que você faz, ou que as pessoas realmente vejam, pô, esse é o cara, esse é o Marcos que atrai as pessoas, né? Que chamam, que Sim. é o imã, né? Uhum. Então se você descobrir aquilo que atrai as pessoas, o teu carisma, pô, e você investir nisso, pô, o mais importante, o talento mais importante do Marcos é o carisma dele. Então, se Exatamente. você investir as suas fichas nessa parte, cara, você vai ser uma pessoa extraordinária, porque você vai ser um grande player. Porque Sim. você investiu naquilo que traz mais resultado para você, Uhum. que é o 80%. Sim. Não, é o 20% que traz 80%. Exatamente. Aí Ou eu no caso trabalho você nos falou 5, 5, né? isso, nos 5%. Aham, Porque daí o que acontece? Me larga o microfone, fica aqui nós conversando, cara, a gente vira a noite aqui conversando. aham. Porque eu tô fluindo dentro do meu 5%. Aí eu fluo, eu não funciono. Eu tenho fluir. A gente Aí eu entro entrou no em flow estado aqui, de né? flow. Aham, Exatamente, que a gente não vê a hora passar. aham. Meu, mas passou muito ligeiro, Tu mas me já. avisa a hora aí. É, já faltamos aí 5 minutos para terminar. E aí o segundo passo, poxa, saí do inverno, o que que eu faço? Aí eu vou para semear. Primavera é época de semear. Então, poxa, eu tenho que ver quais são as sementes que eu tenho. E aí a história ela continua, ela diz que o semeador saiu a semear. E aí parte da semente caiu pelo caminho. E aí vieram as aves do céu e comeram. Então, o que que eu aprendi naquela palestra com o Jim Rohn e eu tenho meditado esse tempo todo na Bíblia sobre isso? Cara, as aves vão comer a parte dela. Sempre vai ter, né? Né? Só que aí a maioria dos empreendedores para, Tem que estar para nessa preparado para primeira isso. estação. Sim. E eles ficam ali, ah, mas por que aquele outro falou isso? A concorrente veio e comeu os meus clientes e fica naquilo dali. Tem E que aí saber não que isso vai. vai acontecer, né? Vai É acontecer. uma semente que você tem que Sim, entender que ela não vai dar frutos. sim. Mas você tem que semear mais? Aí ele segue, aí ele vai e outra parte cai entre pedras. Uhum. Só que ela nasce e não cria raízes. São aqueles clientes que vêm, compram uma vez e nunca mais aparece. Aí depois a outra vem, cresce e fica entre espinhos. Que aí são os clientes que dizem, não, eu não preciso mais de você, não preciso mais do seu serviço. Que aí o quê? Os cuidados desse mundo a sufocam. Só que esse semeador, esse empreendedor, ele não parou na primeira estação, ele não parou nas aves, não parou nas pedras e não parou nos espinhos. E ele encontrou uma boa terra. Só que aí eu fico me perguntando, poxa, eu acho que ele tinha ido lá antes preparar a terra. Então, como que eu tenho preparado a terra? A terra se prepara na saída do inverno. Eu preparo fazendo um levantamento do meu cliente, aí a gente teria que ter mais tempo que para entrar. Aham. Mas qual é o significado? Aí ali caiu a semente. E parte produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Então, tem clientes seus que vão produzir, vão comprar ali, vamos pensar, um produto de R$ 30. Outro vai comprar de 100, de 60 e outro vai comprar de 100. E tá tudo certo. Sim. E aí aqui a gente pode usar a lei de E Pareto. tem aqueles também que compraram um de 50, mas trouxe um outro cliente que comprou um de 100, Sim, que vai gerar outro, é igual um milho, né? Um milho é um grão de milho, gera um pé de milho, que gera um monte de espiga de milho, que cada milho tem um monte de milho. exatamente. Imagina quanto que dá um pé de milho, né? De sementes, Então, de assim, frutos, né? frutos. E aí que vem o X da questão, e a gente pode ir caminhando para o final aqui, que é o quê? Eu quero trabalhar que o meu negócio gere frutos ou gere resultado?
Porque se você abre uma maçã, quantas sementes tem de uma maçã dentro dela, mais ou menos? Não faço ideia. Você que é o agricultor do Mas você agronegócio? consegue abrir, se você abrir uma maçã e você consegue catar as sementes que tem ali, Eu acho, não sei se tá. tem umas quatro maçãs, Não umas sei. quatro sementes. Não sei. O que que acontece? Você Não vou- consegue catar aquilo dali. Ah, Aquilo dali é resultado. entendi. Agora, se você plantar um pé de Ah, maçã, você porque. consegue contabilizar quantos frutos vai produzir aquela maçã? Entendi, entendi. Então, muitas vezes, eu quero contabilizar o resultado da minha empresa. E uma coisa, eu digo aqui por Tem experiência coisa que não dá pra própria, contar, né? não dá. A gente se preocupa, eu sou muito apaixonado por resultado. Eu costumo dizer, a minha esposa brinca muito sobre isso, e eu falo sobre isso. Eu costumo me embriagar com a garrafa vazia. Ah, eu me inscrevi para o Desafio dos Rocha. Não foi nenhuma nem duas vezes. Eu me inscrevi, estou inscrito, beleza. Então, ao dia que chegar o Desafio dos Rocha, eu vou correr. Pergunta se eu treinei. Não treinei. Porque na minha cabeça tá, não, eu vou e vou concluir. E vou lá e consigo concluir. Sofro por causa disso. Claro. Só que o que que acontece? Tem muito empreendedor que ele foca só no resultado. Então, mais do que tudo, e aqui fica uma coisa para anotar: apaixone-se pelo processo. Curta a viagem, que o resultado vai chegar. E aqui para esse semeador chegou. Só que para tem uma. Eu até anotei aqui para mim não esquecer o nome desse termo, que eu sempre esqueço: plator. É, a gente fica no platô, né? Crescimento plator. Sim, já ouvi falar. Então, o que que acontece? Aí eu comecei a avaliar os três evangelhos. E o quarto eu descobri recentemente. Mateus, a mesma parábola do semeador, diz que a semente caiu, parte produziu a 100, a 60 e a 30. E em Marcos, ela produz a 30, 60 e a 100. Eu comecei a pensar, poxa, cara, o cara errou o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, porque aqui está caindo e aqui está subindo. E aí eu entendi que há épocas que o negócio está crescendo, descendo, e há épocas que ele está subindo. E aí vem o crescimento platô. E o que que acontece? Eu digo que é sorte de principiante, de empreendedor. Começa o negócio, bum, dá aquela. Só que em seguida ela dá aquela queda. E a maioria desiste aqui. Segundo o Sebrae, 75% das empresas fecham, micro e pequenas empresas, antes de 10 anos. E aí tem um outro subida aqui, aí desce e vai fazendo esse crescimento até chegar ao topo. Só que aí em Lucas diz que a semente cai na terra e aí ela produz, a cada uma, ela produz 100, 100 por um. Aí a gente está falando aqui de alta performance, que aí a gente fala de conhecimento, que é o método CHAP. Conhecimento, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter habilidade, É o chá, né? eu preciso ter atitude. E aí eu Tem mais um. acrescentei aqui propósito, Ah, o chap. propósito que ele vai te definir da onde você veio e para onde Legal. você vai. E a identidade. Então é isso. E aí por último, E, tá. Ó, antes de você falar o último aqui, eu vou falar. O Alexandre colocou o seguinte aqui, ó. Alexandre da LE Soluções e Energia. Muitos querem empreender, mas não tiram nem 10 minutos por dia para estudar sobre o assunto. sim, Aí é difícil, né, conseguir empreender. A Luísa dos Santos Nascimento de Oliveira colocou: às vezes ficamos tão perdidos internamente que perdemos a noção do tempo e espaço. Até hoje eu achava que estava no deserto, Riso, mas estava no inverno, Riso. É um bom momento para reflexão. sim, E exatamente. existem vários momentos, né, na nossa vida que a gente às vezes não sabe, não está nem sabendo que momento que você está passando, né? O inverno é necessário, Precisa. mas é você que vai decidir quando você quer sair dele. Jesus ficou 40 dias no deserto. O povo de Israel ficou 40 anos. Aí a pergunta é: quanto tempo eu quero ficar no deserto? 40 dias ou 40 anos? O deserto vai vir. O deserto vai vir no nosso corpo, na nossa alma. O espírito nunca vai se mexer, mas na nossa vida pessoal, nossa vida profissional. Tem a roda da vida que a gente trabalha, são 12 áreas, então tem vezes que vai estar cá em cima, na outra vai estar abaixo. Tipo, eu, a bike, eu tô com ela quebrada lá um tempão que é pra mim levar pra arrumar e ainda não levei. Sim, Então, pra mim tá sendo um inverno na parte física, que sim. eu tenho que sair desse lugar. Então, é necessário ter essa decisão e ação, né? Muito bom. E o verão? E o verão aí é tempo de cultivar. O verão é tempo de cultivo. É tempo de eu cuidar da água. Poxa, será que eu estou dando a água corretamente no meu negócio? É tempo de fazer marketing. É tempo de tirar as ervas daninhas. Poxa, é tempo de olhar qual planta está crescendo mais. Aí entra a lei de Pareto. É tempo de eu olhar a minha carteira. E qualquer empresa faz essa avaliação. Olhar a tua carteira de clientes, 20% deles são responsáveis por 80% do faturamento. E Às vezes tem 80% cliente que não compensa ter, né? é. E aí você tem que saber.
Aí vem a regra de Jim Rohn. Com esse cliente eu vou falar uma vez por mês, com esse uma vez por semana. Ah, entendi. Boa. Boa Ah, com estratégia. esse, Porque aquele cliente que traz mais resultado, você tem que dar mais atenção. exatamente. Então esse eu tenho que ter um cuidado diferente. Uhum. Então o verão é para isso, é para cultivo. Tem muitas empresas que eu mentoro, eles chegam para mim, ah, eu estou pensando em fazer tráfego pago, estou fazendo isso. Não, calma lá, vamos ver tua carteira. Ah, mas eu não tenho carteira. Vamos lá. Aí tem empresa com 2.000 clientes na carteira que já compraram deles. Aí, vamos voltar a conversar com esses clientes aqui? Só aqueles clientes já fariam um baita do Ah, faturamento. já dá um boom ali. Já estão acostumados com o cliente, já conhecem o serviço, né? Tudo isso, né? Exatamente. Aí depois desse passo, que é no verão, aí eu vou pro quê? Eu vou pegar o quê? O funil ao contrário, que é fazer multinível com o cliente. Poxa, Patrick, quem você conhece que seja empreendedor que gostaria de ter uma sessão de clareza de objetivo? Aí você vai dizer, ah, tem esse, tem aquele outro. Aí eu vou aumentando a minha carteira. Então, Sim. você como empreendedor pode fazer isso. E aí depois você vai para o marketing. Então aí você sai do verão. Aí depois do verão vem o outono. O outono é tempo de colher. É que vai. É um ciclo, né? Sempre passa, né? Sim. E aí anota uma coisa: muita gente quer colher, mas não plantou. A colheita só vem para aqueles que semearam na primavera. Jim Rohn ele falava isso. Isso ficou gravado assim. A colheita só vem para quem semeou na primavera. Lá quando a gente plantava no sítio, o pai dizia assim: ah, aqui a gente vai plantar pimentão, aqui vai plantar tomate. Sabe o que que dava lá onde nós plantava pimentão? Pimentão. Claro. E onde nós plantava tomate? Tomate. Tomate. Sim. Sabe o que que acontece nas empresas? Às vezes chega assim: não, Marcos, eu estou buscando cliente, tá? Quantos você visitou a semana? Ah, um. Então não vai vir a colheita, tem que semear, tem que ser um. Tem que estar toda hora semeando, né? Toda hora Exatamente. plantando. Porque se você parar de plantar, vai parar de colher. É Uhum. natural, né? A lei da, a lei da semeadura é a lei mais implacável que tem. Não tem Sim, como você tem como fugir. fugir dela. E para finalizar, essa parte do inverno ali que você tinha falado, e eu acabei não comentando, em vários momentos do meu negócio, passei por muitas situações difíceis. Ao ponto de não ter, às vezes, vamos supor, eu cheguei a ter 55 colaboradores na minha empresa e faltava uma semana para me pagar a folha de pagamento e agora como é que eu vou fazer? E assim, minha esposa falava já para mim, Patrick, cara, temos que, imagina a quantidade de dinheiro que tem que arrumar em pouco tempo. Uhum, Eu olhava para ela assim, ó, Deus proverá. uhum. E acontecia de uma maneira às vezes sobrenatural, porque é aquilo que você falou, tem coisa que não conta. Tem coisa que não tem como explicar. E tem a matemática de Deus é uma matemática diferente da nossa, da Sim. nossa matemática, né? Eu sou Uhum. contador, você é economista, Sim. a gente vai contar um mais um é dois, mas para Deus um mais um é igual a um. Ou o último é o primeiro. É Aham. diferente a matemática de Deus. O que é fraco é que é forte. É, Deus usa os que não são para confundir os que são. E aí a gente vem pro autoconhecimento e a gente quer ser, mas Deus vai usar quem não é. é bem sim. Não estou dizendo que não é para estudar, não se Então, o que que a desenvolver. gente tem que fazer? A gente tem que profetizar. Uhum. Eu sempre falo assim, aquilo que você profetiza acontece. Então, profetiza que aquilo que você quer conquistar no seu negócio, que você vai alcançar. Uhum. Já que você falou um pouco da Bíblia, eu já aproveitei, né? Não, eu até vou puxar uma aqui para nós encerrar Ah, com chave de ouro. E Abraão, ele saiu de uma terra e Deus disse, a terra prometida mana o quê? leite e mel. Leite e mel. E aonde que está o leite e o mel? Quando eu entendi isso daqui, virou uma chave gigantesca na minha vida. Aqui, 4:11, Cantares, Salomão, que foi ali quando ele estava apaixonado, no início da vida dele, né? Segundo alguns historiadores falam. Mas ele diz assim: os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Então, quando eu entendi que a prosperidade, o leite e o mel da terra prometida está debaixo do nosso lábio, basta a gente declarar, basta a gente profetizar, basta a gente declarar: ah, mas minha empresa está no inverno. Eu declaro que vai estar melhor. Ah, mas não está entrando cliente. Eu declaro que vai entrar Vai dar cliente. certo, né? É só Vai um dar momento, certo. daqui a pouco vai melhorar. E Uhum. tem que acreditar. E se você acredita, vai acontecer. Sim. E se não der certo? É vontade de Deus. No Sim, dia do não sequestro, desista. no dia do sequestro era uma terça-feira e na quarta-feira eu tinha que fazer a feira. Eu entendi o propósito no dia lá. Eu entendi por que que Deus me parou. Não foi me Livramento, arrebentar. claro. Aí no outro dia eu já estava atendendo na feira e o pessoal dizia: Marcos, como assim? Digo, não, eu já entendi o que eu precisava entender. E aí no outro dia eu já estava vivendo. Porque a Bíblia também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito.
Então, se eu amo a Deus e eu ando segundo o propósito dele, todas as coisas é todas, Vai dar certo, sejam né? boas ou sejam ruins. Sim. E quando você fala de Abraão, me lembra uma coisa, porque assim, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá farei de ti uma grande nação, né? Uhum. E aí a terra prometida, a terra que emana leite e mel, que é Canaã, ele foi lá e conseguiu encontrar a terra prometida que Deus falou para Abraão, que era Canaã. Mas quando Abraão chegou em Canaã, ele precisou conquistá-la. Às vezes a gente quer alcançar alguma coisa, a gente acha que tudo vai ser fácil. Não existe, assim, Deus, ele te mostra o teu destino, mas você vai ter que conquistar ele. Exatamente. Vai ter que fazer a sua parte também. Deus faz a parte dele, te mostra o caminho, mas você vai ter que percorrer o caminho. Existe um processo, né? É, E eu costumo pensar na Bíblia, assim, eu viajo numas paradas doidas, assim. Eu penso se Deus mostrasse tudo que José, governador do Egito, ia passar, ele 14 não, ele anos, nem ia fazer, ele ia parar por ali mesmo. 10 anos de cadeia, não ia passar. É. Então Deus, ele vai dando o dia a dia. Então eu tenho que fazer o download, né, que é do Salmo 139:16, que diz que todos os meus dias foram escritos antes que cada um deles existisse. E dia a dia foi se fazendo. Então, como empreendedor, eu, na época que eu fui sequestrado, vendi minha empresa, eu digo, não, eu vou ser pastor. E aí eu cheguei na igreja, Deus disse, não, não, não é aqui, eu quero te ir para fora. E hoje eu consigo entrar em lugares que eu não entraria como pastor, Sim, como empreendedor é muito mais como fácil, né? empreendedor. E aí eu entendi a missão. Uhum, E, poxa, se a minha missão é ser um empreendedor, então o que que eu tenho preparado para hoje? Hoje, uhum, quando eu vim ali, que eu fiz o aniversário da minha filha, vim ali pro café, Senhor, o que que tem preparado para hoje? Quem são as pessoas que eu preciso me conectar? uhum. Quem são os clientes que vão entrar? Então, se você faz essa declaração com a tua boca, cara, vai acontecer. E aí é frutos. Aí não é mais você pescando peixe, é o peixe pulando dentro do barco. É verdade. Se você está na estação Verdade. certa, o peixe vai pular para dentro do barco. Muito bom. Marcos, cara, a gente ia aqui mais algumas horas, foi sensacional esse bate-papo com você Obrigado. aí, aprendi muito. Temos que fazer mais vezes, falar outros assuntos aí, eu vejo que você tem um conhecimento assim, além do alcance, né? A gente é da mesma época lá do, como é que chama aquele desenho animado que tinha né, na nossa época lá, os Thundercats? As Thundercats, eu estava vendo essa semana do gato do Thundercats. Visão além do alcance, né? Ah, sim, Você sim. tem uma visão gigante aí. E muito obrigado pela tua participação. Que Deus te abençoe e as tuas últimas considerações para a galera aí. Gente, são tantas. O meu filho vai ser o Roberto Carlos na escolinha, então eu tô conhecendo. São tantas as emoções, mas teria tantas coisas para dizer, mas eu diria uma coisa só. Romanos 8:19, que é o versículo da minha vida. Por muito tempo eu vivi no 8:18, que diz que para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, se você está no inverno da tua vida, elas não serão para se comparar com a glória que há de ser revelado em vós. E em seguida ele diz que a criação, a terra, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Então eu te convido, se você é um filho de Deus, se você está aí respirando aí que você é, talvez você não se colocou nesse lugar, existe aí fora pessoas esperando aquilo que tu carrega. Ah, mas Marcos, é tão pouco. É o suficiente para aquelas pessoas que eu fiquei muito tempo travado, pensando assim, cara, eu não sou um Tony Robbins, eu não sou um Roberto Chanachique, eu não sou nenhum desses caras. Aí um dia Deus disse, cara, Mas esse tu és dez o por Marcos cento, Alves. esse 10% que tu carrega é muito para quem não tem nada. É Então, o verdade. que você carrega é muito para os teus clientes, é muito para os teus colaboradores, para os teus fornecedores. Vai lá e brilha. É esse o nosso chamado. Ser sal e luz nesse mundo. É isso aí, Marcos. Muito obrigado aí. Muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. E não deixe de acompanhar o nosso Dowercast. Entra no meu canal, tem outras entrevistas que você pode também participar. Tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida pessoal, nos seus negócios. E Deus te abençoe e até o próximo podcast.